Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso encontro, estudando o Livro dos Médiuns, no programa Luz na Penumbra. Pardal está rindo porque a música entrou e eu estava aqui pensando no Eduardo Araújo, que vem mais uma vez de Agênere, daqui a pouco vocês terão contato com ele, mas estamos juntos. Paulo Renato. Deus nos abençoe, nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire. Pardal, e eu não estava olhando nem para a cara do Pardal. Olha só, que Jesus nos inspire e nos conduza, né? Que durante esta semana que passou tenhamos tido a oportunidade de um aprendizado junto com ele. Nós vamos retornar ao estudo na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 4, estudando da teoria das manifestações físicas. E hoje a partir do item 76. Vamos lá, Paulo? Sim. Então, item 76. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. É-lhe preciso um intermediário, posto sob a sua direção, uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-se-lhe mister um auxiliar estranho, e esse auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. Interessante, não é? Porque ele é aquele, nessa parte então, quando ele diz, atua sobre o perispírito porque esta a substância com que tem mais afinidade, porque o perispírito, ele não é facilmente perceptível a olhos vistos, a menos no estado de materialização, ou se o médium tiver essa habilidade para registrar, não é? Mas, perante o espírito, ele é muito grosseiro. O espírito tem mais facilidade de ligar-se ao perispírito por conta dessa contrapartida sutil que ele tem. E, através do perispírito, ele vai atuar nos músculos e esse sim é que vai movimentar a vara. É aquela situação que nós falávamos no programa anterior, que você lembrou daquele momento em que você sente um contato como se fosse um músculo roçando, né, físico, justamente por conta dessa conexão. O espírito atua no perispírito, não é? Isso. Esse vai atuar no fluido, que vai, de alguma forma, fazer esse toque, essa tangibilidade, vai dar essa tangibilidade ao perispírito do desencarnado. É interessante. É só para relembrar a questão 93 do Livro dos Espíritos. Olha ali o fantasma. Eduardo apareceu. Quando fala sobre o perispírito na questão 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. E a resposta foi essa. Pergunta Joana d'Arc, né?
Um abraço aos nossos ouvintes, mas Joana d'Arc perguntaram se o espírito estava vestido ou nu. Debochando dela, não é? São Gabriel, né? Porque, na verdade, a intenção era queimá-la por blasfêmia. Mas, lembrando Jesus, quando for questionado, não pensei como haver de responder, porque eu responderei por ti. Foi isso que aconteceu. É isso aí. Os benfeitores responderam por ela, dizendo para aqueles que questionavam ela que Deus não teria, será que Deus não teria como vesti-los? E eles ficaram quietos. Foi muito bem inspirado. Né? Uma resposta muito sábia. Mas a resposta aqui sobre o perispírito. Ele diz assim: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Quer dizer, o corpo espiritual, ele é um instrumento através do qual os espíritos desencarnados atuam no mundo material do seu ambiente, porque o mundo espiritual também é um mundo material, embora com outra configuração material, mas é um mundo material. Então, graças ao perispírito, nós temos o corpo físico, que todos nós espíritas sabemos que o corpo físico, ele é moldado, digamos, ele surge a partir da forma que é o perispírito. Então, nós temos um corpo físico na questão da aparência semelhante ao corpo perispiritual, o corpo espiritual do espírito. E através desse perispírito, que está intimamente ligado ao corpo físico, molécula a molécula, é que nós podemos, que o espírito desencarnado pode atuar num chamado fenômeno físico, de efeito físico. Porque o espírito atua através de seu perispírito no próprio perispírito do encarnado, que vai atuar no corpo físico para produzir ou liberar determinadas substâncias para produzir o fenômeno que ele deseja, né? Então, é interessante considerar realmente sempre essa questão do corpo espiritual, porque às vezes na análise do fenômeno a pessoa não considera o corpo espiritual. Sim. Ela só vê o ponto final, digamos assim, do efeito, só vê o efeito em si. Mas o caminho que o efeito percorreu, a gente desconsidera, né? Porque primeiro surgiu da ideia do espírito, da vontade do espírito. Depois percorreu todo um longo caminho através dos fluidos, através do corpo espiritual. Então parece fácil, é igual o pensamento, parece fácil, né? Parece que o pensamento surge assim instantaneamente, milagrosamente. Mas o pensamento também percorre um espaço de tempo para ser materializado, em um espaço de tempo, claro que na fração do milésimo do segundo, mas ele também tem um espaço de tempo para percorrer. Então é interessante considerar essa questão aqui do perispírito como, na verdade, é o grande instrumento de que os espíritos se servem para a produção dos fenômenos físicos, né, dos fenômenos materiais. No livro dos médiuns, Allan Kardec, no capítulo que trata, capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, né, que a gente está estudando, lá quando ele vai falar sobre movimentos e suspensões, que é esse tema que a gente já está tratando aqui, tem uma parte importante que ele vai falar com o espírito que arremessa a pedra, né? A gente não chegou ainda nesse ponto, mas vale a pena a gente já falar um pouquinho sobre isso, porque no item 95, tá, do Livro dos Médiuns, é um pouquinho mais à frente. Capítulo 5. Um pouquinho mais à frente. O que acontece ali? Kardec faz a evocação do espírito da rua... Como é que lê aí, Paulo Renato? Você que é bom em francês? Eu acho que é Desnoyers, não sei. Desnoyers. O Paulo Renato é bom nesse negócio. Não sei, Rua Desnoyers. A Miranda também reencarnou na França, né, Miranda? Porque o S em francês não pronuncia. Então, Desnoyers. Viu, ó? Aqui temos espíritos cultos, né? Participando do programa. Eu chutei a pronúncia, não sei. Então. Mas aí o espírito estava atacando pedra. E Allan Kardec, na última pergunta do item 94, a questão 8, ele pergunta, né? Faz aí a indagação. Não sei se é São Luís, acredito que seja São Luís. Se achas conveniente que evoquemos esse espírito para lhe pedirmos algumas explicações.
Para aqueles que dizem que Kardec saía evocando todo mundo, né, à torta e à direita, tá aí, ó, Kardec primeiro perguntava aos mentores espirituais se ele poderia, se ele deveria fazer evocação. Aqui no caso é o Erasto. Né? Erasto, né? Então Erasto responde a ele: evocai-o se quiserdes, mas é um espírito inferior que só vos dará resposta muito insignificante. A própria resposta de Erasto é interessante para mostrar que o fato de estar desencarnado não transforma o espírito num sábio. Né? O espírito era ignorante. Ele ia falar mais ou menos o que ele faz do jeito que ele entende. Mas Kardec ainda assim entendia que era importante ouvi-lo dentro da sua ignorância, como é que ele entendia o fenômeno. Já que o Paulo Renato estava comentando aí agora da questão do espírito poder mexer em objetos materiais. E para nossa sorte, né? Graças a Deus não é uma coisa tão simples, porque imagina se os espíritos tivessem essa possibilidade, né, de mover objetos, de utilizar de objetos, eles iriam nos agredir de uma forma muito perigosa até. Já vimos casos, né, de pessoas brincando lá com a história do compasso, de tesoura, de copo, e o copo explodir. Né? Literalmente o copo ia explodir durante o fenômeno da brincadeira e o compasso ser arremessado sobre alguns membros participantes ali. Então as pessoas não têm ideia dos riscos que correm. E aí no item 95 é o diálogo com o espírito. Aí Kardec evoca, depois da autorização de Erasto, e o espírito diz: por que me chamais? Quereis pedradas? Seria então salve-se quem puder, não obstante vosso ar de valentia. O espírito sentia, né, que Kardec estava ali tranquilo. E eles estão acostumados, numa situação como essa, a lidar com o medo. Intimidar. Eles querem intimidar, eles querem o medo. Eles observaram que Kardec, tranquilo, conversando com eles de forma respeitosa, tranquilo. Kardec responde: ainda que nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Pedimos até, se puderes, que nos atire algumas. Não é que Kardec estava debochando do espírito, desafiando o espírito, tem gente que interpreta errado. Ele estava ali pesquisando, estudando o fenômeno. Tem gente que fala: Kardec desafiou o espírito. Não, ele não desafiou. As pessoas leem de uma forma muito superficial. Ele apenas estava pedindo que atirasse as pedras para que ele pudesse estudar o fenômeno e ver como o espírito atuava e como ele entendia o que ele estava fazendo. O espírito responde a Kardec dizendo: aqui talvez eu não pudesse. Tendes um guarda que vela por vós. Outra questão importante, né? Então, se a gente quer proteção, a gente tem que fazer jus a ela. Se a nossa casa está protegida, está amparada pelos bons espíritos, os maus não poderão adentrar. Agora, se a nossa casa só tem briga, xingamentos, gritarias, agressões físicas e verbais, aí muitas vezes nós vemos situações que ocorrem... Os espíritos permitem até... Permitem como uma lição, um aprendizado para aquela família, né? Então, às vezes um membro da família, né? Você que está preocupado aí que a sua família é complicada, um membro mantém a casa. Porque esse membro é digno. Então ele sozinho faz jus à proteção que recebe. E aí Kardec continua perguntando para mostrar a ignorância do espírito, né? Na rua de Neuer, é isso, Miranda? De Neuer? Havia alguém que te servia de auxiliar, facilitando-te as peças que pregava aos moradores da casa? Resposta: certamente. Encontrei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me impedir, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Então a gente vê que apesar da ignorância dele, ele não sabia exatamente como o fenômeno se produz, ele sabia que tinha um instrumento. Quer dizer, ele era ignorante, mas não era tanto. Sim. Ele não conhecia a técnica de como desencadear. Por isso que foi importante, e Kardec inclusive pergunta quem era o instrumento. Aí ele fala: a criada. Como ele descobriu isso, você vê que já demonstra uma certa capacidade dele de entendimento. Agora, a parte de como ele fazia exatamente, ele vai tentar explicar a Kardec, e aí ele ficou com dificuldade, porque ele diz: eu não compus nada, eu não criei nada, mas como ele fazia para atirar as pedras, aí já era complexo demais para ele responder. Ele diz que envolvia e jogava, mas não é bem assim que a coisa acontece. E como eu disse, para nossa bênção, nossa graça, os espíritos não têm essa facilidade toda, mesmo que encontrem médios de efeitos físicos,
porque eles iriam criar situações muito delicadas. No lar de Frei Luís, nas sessões que eles realizavam na década de 50, 60, eles têm inclusive imagens disso, né, que os espíritos permitiam, em algumas situações, que aqueles espíritos que estavam ali confrontando, né, espíritos das trevas, que eles produzissem alguns fenômenos utilizando da grande massa de efeito físico que tinha ali, de fluido. E tem coisas incríveis, espadas que foram lançadas, ficaram grudadas na parede, objetos que eram arremessados, os próprios médios já foram arremessados. Claro que tudo era permitido com a supervisão espiritual para mostrar aos trabalhadores dali que precisavam ficar mais... Porque assim, às vezes a gente só consegue acreditar igual Tomé. Tem que tocar. Então os espíritos falavam, precisamos de concentração, precisamos que vocês entendam a seriedade deste trabalho. E os espíritos viam que os companheiros às vezes não entendiam exatamente. Aí eles permitiam, teve um dia que eles chegaram na sala de materialização, e a sala completamente fechada, com cadeado, com tudo, a sala estava destruída. Os móveis todos destroçados. O espírito das trevas tem poder? Não tem. Os benfeitores permitiram para que os companheiros... Alguém estava oferecendo combustível. Para que os companheiros tivessem um impacto emocional de ver, a coisa é séria. Não dá para a gente levar um trabalho como esse que não seja de forma muito séria. Mas sempre sob a supervisão espiritual. No Frei Luís eu li um livro que tratava do diário deles de Antigoécia. Então, o que mais eles narravam era em relação à equipe que estava junto, porque a invigilância... O problema somos nós, né? Deus do céu, misericórdia. A dona Astéria, como sofreu aquela médium. Um trabalho como esse, ele ajuda muito o médium, porque o médium ele tem a chance de ver com os próprios olhos e ser mais vigilante. Sim. Por isso que às vezes os espíritos permitiam algumas manifestações mais agressivas para que aquelas pessoas que estavam ali compreendessem a necessidade da vigilância. E a casa tinha um objetivo, né? A casa deve ter sido já organizada com determinado planejamento de certo atendimento. É isso que a gente precisa entender também, né? Porque... Não vai querer reproduzir Frei Luís tudo que é lugar. Não. Cada casa tem o seu objetivo. Até porque o próprio lar de Frei Luís hoje, ele não tem mais aquele trabalho exatamente como existia. Não tem mais os médios, né? Porque os médios desencarnaram e sem o médium não tem o fenômeno. Não com essa clareza. Não com essa clareza. O trabalho continua, é um trabalho muito bonito lá no lar de Frei Luís, mas hoje o trabalho é totalmente voltado para tratamento espiritual, né, de doenças físicas, emocionais. Então a quantidade de energia exigida, ela é menor. Você não precisa de um médium muito especial em termos de doação fluídica, e eles conseguem fazer um trabalho muito bonito até hoje lá. Mas os fenômenos que existiam não mais acontecem. Dessa forma que era, não. É isso aí. Vamos então, continuando no item 77. Porque eu fui lá para trás, agora estou voltando do meu ponto de origem aqui. Só para fixar a questão do que ele diz que quando o espírito está encarnado, faz-se de mistério um auxiliar estranho. Este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre o que quer atuar. No caso, obedecer a criada, né? No item 95. Então é interessante isso, né? Que a gente pense sempre nesse intermediário necessário ao fenômeno que é o... Ainda que o espírito não saiba. Que é a energia que o encarnado oferece de alguma forma. Embora o espírito possa manipular outras energias ambientes, para o efeito físico especialmente, ele precisa da energia do médium em sintonia com a dele, quer dizer, em harmonização, em harmonia com a dele. Então, por isso que é tão raro esses chamados médios de efeito físico ou os efeitos físicos, porque nem todo Miranda produziu um efeito físico agora. Viu o barulho? Ela nem sabe. Não, o barulho não foi eu, não. Foi só a caixinha aí quando você fechou. Olha só. Não, de verdade, foi? Porque tem a questão do médium possuir a qualidade, a substância, né, o fluido adequado para o fenômeno, e tem a questão da liberação, da expansibilidade. Porque não basta ter a qualidade, digamos, mediúnica para efeito físico. Tem que saber também do nível de expansão dessas energias. Porque isso também conta na hora de produção de determinado fenômeno. Eu estava lembrando do Zé Arigó. Tem momentos da tarefa dele, quando chega um caminhão cheio de leproso e para, mesmo no campo mesmo, no meio das árvores,
E ele vai com o Dr. Fritz e dá o alívio, o socorro, né? E a cura, de alguma forma, aquelas criaturas ali enfermas. Imaginamos a abundância, Fluido, né? Mas a vida que aquele homem tinha. Ele, como ele falava para a esposa, o filme dele mostra isso, né? Que ele não tinha mais vida. Ele não tinha mais vida. Mas posso avaliar o que tenha sido a não-vida dele. Não é? E, de E as alguma pessoas forma, fazia procuravam. parte do planejamento dele É. ser aquele instrumento que ele foi para chamar a atenção, não é? Despertar algumas situações. Mas vamos lá. O item 77. Quem vai ler? Eu. Vai lá, Paulo. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto momentaneamente vivificado desta maneira, obra como o faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Pois que o fluido vital que o espírito de certo modo emite dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanto à luz, essa teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quanto às alegorias e efeitos misteriosos, ela não explica. Aqui fica muito claro o fenômeno das mesas girantes, não é? Ele explicando como é que se dava, como é que o espírito envolvia o objeto para desencadear aqueles movimentos diversos que aconteciam com as mesas girantes e as pancadas também. Lembrando ainda os fenômenos de Hydesville, lá com as irmãs Fox. E ele fala aqui dessa questão da vida factícia, né? Que na verdade não há vida real. É momentânea enquanto está imantado. Com aquelas energias. É porque muita gente que viu o fenômeno, né? E é claro que a pessoa se espanta porque você vê uma mesa, ela obedecer como uma inteligência, você assim, ué, meu Deus, a mesa é inteligente? Como é que pode uma mesa? Porque você perguntava, se for homem, uma pancada, se for mulher, duas. E a mesa dava uma pancada, ou seja, no movimento que ela fazia, ou através do próprio estalido da madeira. A pessoa olha aquilo e fala assim, ou eu tô louco, ou essa mesa me respondeu. Só que ela tá inteligente. Então, assim, mas na verdade não era a mesa. É como se alguém ali, invisível aos olhos da pessoa, né, estivesse produzindo o fenômeno. Mas como você não via, você acreditava a mesa. E os espíritos falaram, você vê um bastão se mover no ar sozinho, ele dá, né, um movimento de agressão, parece que o bastão tem vida própria. Ele não tem, ele obedece a uma inteligência que o envolve, o domina e joga, atira, faz aquilo que puder, se tiver permissão, se tiver o fluido e o médium necessário para a produção do fenômeno. Dito isto, graças a Deus, não há nenhum espírito aqui com essas condições. O Pardal poderia tomar uma paulada ali e deixar de voar. Misericórdia, tadinho do Pardal, então, em nome de Jesus. O Deixa ele Pardal está voando. intacto, continua voando e esperamos continuar voando aqui e estudando, né, o Livro dos Médiuns na semana que vem, com a permissão e as bênçãos de Deus. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos mais uma vez aqui para analisarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, com a contribuição do Clever, o nosso aliado aqui. Sem ele nós não passaríamos nada. Meus amigos, precisamos de vocês na campanha 4.000 contribuições mensais para o Clube da Fraternidade. Vocês podem acessar o e-mail Rádio Rio de Janeiro /Clube da Fraternidade e fazer a sua doação, ou pelo telefone 3386-1422. Precisamos muito de vocês. Apenas 800 pessoas para estarmos equilibrados. Vamos lá, Tênio? Vamos, né? Nós estamos na revista de junho de 1858 e estamos estudando o segundo artigo de Kardec a respeito das teorias das manifestações físicas, né? E no nosso último programa, o Kardec já havia terminado de fazer as perguntas a São Luís havia dado as respostas, né? E aí Kardec estava fazendo um comentário assim até meio longo, com parágrafos meio longos, mas nós precisamos estudar Kardec para poder entender a doutrina espírita sob a ótica de Kardec e não sob a ótica de cada um de nós. E né? o poder investigativo que ele tinha. Isso, né? Então, prosseguindo nos comentários de Kardec a respeito, né, dessa teoria das manifestações físicas trazida, né, por São Luís, apresentada por São Luís, Kardec nos fala o seguinte: evidentemente, o que acabamos de dizer, e o que ele acabava de dizer era a respeito da combinação dos fluidos do médium com os fluidos do espírito comunicante, ou do espírito batedor, né? Enfim, aí ele fala, evidentemente, o que acabamos de dizer também se aplica à força mediúnica, no que concerne ao movimento dos corpos sólidos. Então, aquilo que acontece com a movimentação da mesa, aconteceria com o movimento dos corpos sólidos de maneira geral, né? A gente vai ver até mais à frente, talvez comece até ainda no programa de hoje, verificar o espírito batedor, a bagunça que ele pode fazer dentro de uma casa. Exatamente. Né? Os fenômenos, né? Isso, E nós não sabemos, é um fantasma. Então, se a gente passar por uma experiência dessa, saber pelo menos como é que aquele espírito está conseguindo provocar, né, aqueles fenômenos, né? Então, voltando, dizia Kardec, evidentemente, o que acabamos de dizer também se aplica à força mediúnica no que concerne ao movimento dos corpos sólidos. Resta saber como se opera esse movimento. Conforme as respostas que relatamos acima, que foram respostas de São Luís, né? A questão se apresenta sob uma luz inteiramente nova. Assim, quando um objeto é posto em movimento, então a gente verifica que no primeiro artigo de Kardec ele não tratou dessa questão, né? Então, assim, quando um objeto é posto em movimento, erguido ou lançado no ar, não é o espírito que o agarra, empurra e levanta, como o faríamos com a mão. Então, vários fenômenos, né, não só da antiguidade, mas modernos, né, recentes, em que a gente verifica, por exemplo, pedradas batendo nas janelas, né, e aí chama os padres e os padres não resolvem, né? Você leu esses fenômenos que acontecia, jogava pedra na janela, isso, daquela mulher, né, que era médium também. Isso, Não, e mesmo recentemente, basta a gente olhar no Google, pesquisar a respeito de fantasmas. E vai encontrar recentemente, né, vários casos. Bom, então vamos lá.
Não é o espírito que o agarra, empurra e levanta como faríamos com a mão. Ele, por assim dizer, o satura com seu fluido. Então, esse espírito, ele satura o objeto com seu fluido, né? Sim. Combinando-o com o do médium. Então, a porção do fluido do espírito com uma porção do fluido do médium, que eles saturam o objeto que deve ser movimentado. Exatamente. Tá certo? Então o espírito não vai lá, pega com a mão e joga. Exatamente. Tá certo? Então vamos voltar. Combinando com o do médium e o objeto, assim momentaneamente vivificado, né, a tal vida factícia, né? Então, assim momentaneamente vivificado, age como faria um ser vivo, com a diferença de que, não tendo vontade própria, segue a impulsão da vontade do espírito, tanto podendo essa vontade ser do espírito do médium, quanto de um espírito estranho, e algumas vezes dos dois, agindo de comum acordo, conforme sejam ou não simpáticos. Então, embora normalmente nesses fenômenos esteja algum espírito inferior presente, não necessariamente, né, porque pela vontade do próprio médium também Sim. isso pode ocorrer. Então, a simpatia, obviamente que, né, se a teoria é no sentido de que esse fenômeno é possível, porque mescla o fluido do médium com o fluido do espírito e satura o objeto, então, embora a vontade do médium possa prevalecer, né, ou também provocar essa movimentação dos objetos, o fato é que esse movimento só pode existir se houver a combinação dos dois fluidos. Então, que tem que ter o espírito envolvido, né? Tem que ter. Então, a simpatia ou antipatia que pode existir entre os médiuns e os espíritos que se ocupam desses efeitos materiais explica porque nem todos são aptos a provocá-los, né? Então, não é só nos fenômenos físicos, né? Nos próprios fenômenos inteligentes ou intelectuais, as comunicações inteligentes, se não houver essa identificação entre o espírito e o médium, não se produz nada, ou produz coisa muito ruim. Exatamente. Né? Me lembro que no livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo Chico Xavier, ele logo no início ele esclarece que para que ele pudesse escrever aquele livro através do Chico Xavier, ele esteve acompanhando o Chico Xavier diuturnamente durante um ano, para poder fazer essa vinculação fluídica com o Chico Xavier. E o que é o tempo, né, Astênio? Um ano. A gente, para nós, é um tempo. É uma eternidade. Exatamente. Não, eu acompanhei durante um ano, e aí sim, eu tenho que mesclar a minha energia com a dele. Sim, isso para uma produção intelectual. Para uma produção física, talvez não precise ficar um ano, né? Exatamente. Mas de qualquer forma tem que... Nós temos que saber, e mais à frente o Astênio deve falar nisso, das pessoas que têm isso inconsciente. Sim. Né? E aí provoca no ambiente os fenômenos. Inclusive, por isso que eu digo assim, coisa recente, basta ir no Google que vai achar, né? A roupa pegando fogo dentro do guarda-roupa. Fenômenos poltergeist. Né? E aí, prosseguindo, e agora com o último parágrafo, né, dos comentários de Kardec, né, a respeito do tema teoria das manifestações físicas, Kardec fala o seguinte: desde que o fluido vital, emitido de alguma sorte pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, desde que outra coisa não é o perispírito, senão o próprio fluido vital. Então a gente verifica, né, que Kardec está aqui dizendo que o perispírito é o próprio fluido vital, né? É como se fossem sinônimos, né? Exatamente. Então ele fala assim, voltando, né? Desde que o fluido vital, emitido de alguma sorte pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, desde que outra coisa não é o perispírito, senão o próprio fluido vital, segue-se que, quando encarnado, é o espírito que dá vida ao corpo. Então, quando nós estamos encarnados neste nosso corpo, somos nós como espíritos que estamos dando vida ao nosso corpo, né? Então, é o espírito que dá vida ao corpo, por intermédio de seu perispírito, né, que seria também o fluido vital. O nosso molde, né?
Não, então, por intermédio do seu perispírito. Fica ali unido enquanto a organização o permite. Então, o espírito fica unido ao corpo enquanto a organização permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa talhamos uma estátua em madeira, e se agirmos sobre ela como sobre a mesa, né, quer dizer, sobre o objeto, né? Isso, então ele está colocando agora da questão da estátua, que seria algo mais parecido com um ser humano, né? Exatamente. Então ele fala assim, agora se em vez de uma mesa talhamos uma estátua em madeira, e se agirmos sobre ela como sobre a mesa, saturando de fluidos, né? Sim. Teremos uma estátua que se movimentará, que baterá, que responderá por movimentos e pancadas. Numa palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Quanta claridade lança essa teoria sobre uma multidão de fenômenos até aqui inexplicados. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela explica. É toda uma filosofia. Exatamente. Então a gente vê que Kardec ficou bastante satisfeito, né, com as respostas dadas por São Luís, né, acrescentou muito mais do que o que ele havia colocado na primeira teoria, né, que era uma teoria dele mesmo, né? Mas de qualquer forma, e como isso aqui também é o que está no Livro dos Médiuns, nós devemos considerar, né, na nossa vida prática, né, de interpretação dos fenômenos, né, que obviamente que as pessoas, sabendo que nós somos espíritas, quando tomarem conhecimento, né, de qualquer fenômeno assim, desejarão saber a nossa opinião. E Astênio, eu estou pensando aqui quanta responsabilidade a pessoa que faz o fenômeno acontecer, se não tiver moral, não tiver uma visão espiritual, pode manipular isso para o mal, né? Sim, é verdade. Se você é capaz de provocar, né, determinados... Porque você não... as pessoas vão ficar impressionadas. Sim. E vão querer fazer com que esse fenômeno aconteça, e ele pode mandar nessas pessoas que são cegas. E essas pessoas ainda vão achar que quem provoca isso é uma pessoa poderosa, né? Exatamente. Quando às vezes não passa de um pobre coitado. Né? Né? Bom, mas então nós concluímos o nosso tema a respeito da teoria das manifestações físicas, que se encontra na revista de junho de 1858. Nós vamos prosseguir, dar entrada agora num outro tema, que também é um segundo artigo de Kardec, né? Então nós já vimos o primeiro artigo, né? E é meio longo, nós só vamos ver uma pequena parte hoje. Isso aqui vai demandar alguns programas para a gente concluir esse segundo artigo. Okay. Tem por título O Espírito Batedor de Bergzabern. Né? Então nós já vimos o primeiro artigo. A gente vai verificar inclusive uma certa contradição entre o primeiro artigo e o segundo artigo. E quem chama atenção para essa contradição é o tradutor, né, o Noleto, né, porque o próprio Kardec não chamou atenção para essa contradição. Porque Kardec extraiu isso daqui, esse tema, de uma brochura alemã. Né, então, ele foi publicado... Tem o seu idioma, né, aquilo vai traduzindo para o idioma francês. Sim. E aí vai criando conflitos. Então, eu digo assim, que o Kardec, ele pega um livreto, uma brochura alemã, né, de um jornalista, né, e ele transcreve isso daqui. Obviamente que depois ele analisa. Mas a contradição que existe é mais no sentido de que, lá no primeiro artigo, esse escritor alemão, ele dizia que o fenômeno ocorria com um menino. Né? Sim. Sabe? É um menino, você deve se lembrar, ele tinha 11 anos, né? Perfeito. Até depois ele foi levado para morar na casa de um médico, né, que ia recuperá-lo, né? Então ia tratar dele. E aqui nesse segundo artigo da própria revista alemã, da própria brochura alemã, ele já fala de uma menina, né? Quer dizer, não afeta em nada o entendimento do assunto, né? Mas lá ele falava que era um menino e aqui ele fala que era uma menina. Tá. Entendeu? Então vamos lá. O Espírito Batedor de Bergzabern, segundo artigo. Kardec nos fala o seguinte:
extraímos as passagens seguintes de uma nova brochura alemã. Então, o primeiro artigo foi de uma brochura, agora de uma nova brochura, né? Extraímos as passagens seguintes de uma nova brochura alemã, publicada em 1853 pelo Sr. Blank, o mesmo autor da primeira. Perfeito. Né? Redator do jornal de Bergzabern, sobre o espírito batedor de que falamos em nosso número do mês de maio. Então, nós estamos em junho, no mês de maio ele tinha publicado um texto desse Sr. Blank, né? Os fenômenos extraordinários ali relatados, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida, provam que, a esse respeito, nada podemos invejar da América. Então, ele coloca como na América, lá, as irmãs Fox, etc., né? Tantos fenômenos. Então, ele fala assim que a França não tinha que invejar a América em termos desses fenômenos. Isso, né? Pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer lugar. Notar-se-á nesse relato o cuidado minucioso com que os fatos foram observados. Seria desejável que, em casos semelhantes, se votasse a mesma atenção e a mesma prudência. Sabe-se hoje que os fenômenos desse gênero não resultam de um estado patológico. Então, a criança, o adulto, enfim, né, que provoca esse fenômeno, né, ele não é uma criatura enferma. Pelo simples fato, ela pode até ser enferma por outras causas, mas não por isto, né? Então, sabe-se hoje que os fenômenos desse gênero não resultam de estado patológico, mas denotam sempre, entre aqueles em que se manifestam, uma excessiva sensibilidade, fácil de ser superexcitada. Então, uma pessoa muito sensível, ela tende a possibilitar esses fenômenos, né? Como eu costumo dizer, eu só sou mais sensível do que a mesa, porque bom, eu sou a mesa. A minha insensibilidade é quase total. É verdade. Bom, então fácil de ser superexcitada. O estado patológico não é a causa eficiente. O estado patológico não é a causa eficiente, mas pode ser-lhe consecutivo. A mania de experimentação, em casos análogos, mais de uma vez causou acidentes graves que não teriam ocorrido se tivesse deixado a natureza agir por si mesma. Então, tudo que é excesso pode fazer mal, né? Em nossa instrução prática sobre as manifestações espíritas, né, que foi uma brochura escrita por Kardec antes de publicar o Livro dos Médiuns, obviamente, né, que nós estamos em 1858, né? Então ele fala assim: em nossa brochura, em nossa instrução prática sobre as manifestações espíritas, encontram-se os conselhos necessários para esse fim. Sigamos o Sr. Blank em seu relato. Então, aqui ele vai simplesmente, ele abre aspas, para colocar exatamente aquilo que o Sr. Blank colocou na sua brochura lá da Alemanha. Ok? Então, diz o Sr. Blank: os leitores de nossa brochura, intitulada Os Espíritos Batedores, viram que as manifestações de Philippine Senger, então aqui ele está dando um nome, lá no primeiro artigo ele não deu nome. Não deu nome. Então, os espíritos batedores viram que as manifestações de Philippine Senger têm um caráter enigmático e extraordinário. Relatamos esses fatos maravilhosos desde seu início até o momento em que a criança foi conduzida ao médico real do cantão. Examinaremos agora o que se passou desde aquele dia. Então, lá naquele primeiro artigo, ele terminou quando a criança... O menino. Lá o menino, né? Aqui é menino. Então, quando o menino saiu de casa, né, por autorização dos pais, para ir morar, né, com o médico, né, para poder se tratar, não é isso? Então, examinaremos agora o que se passou desde aquele dia. Quando a criança deixou a casa do Dr. Bentner, esse era o nome, ele já tinha mencionado no primeiro artigo dele, né? Então, quando a criança deixou a casa do Sr. Bentner para regressar à casa paterna, as batidas e arranhaduras recomeçaram na casa do pai Senger. Até esse momento, e mesmo depois da cura completa da jovem, então aqui ele já fala da jovem, lá era um menino. Isso. Né? Então, é a contradição daí. Né? Então lá era um menino de 11 anos. Né? Até esse momento, e mesmo depois da cura completa da jovem, as manifestações foram mais marcantes e mudaram de natureza.
Então, quer dizer, voltou da casa do médico como se tivesse recuperado. Exatamente. Enquanto ele esteve fora daquela casa do pai, nada aconteceu. Quando ele voltou a acontecer. Então você observa que existe uma influência do ambiente. Com o médico, na casa do médico, nada aconteceu. Ele deu como cura. Sim. E aí, quando ele voltou, os fenômenos começaram. Sim. Então ele fala assim, neste mês de novembro de 1852, o espírito começou a assobiar. A seguir, ouvia-se um ruído comparável ao de uma roda de carrinho de mão que girasse sobre o seu eixo seco e enferrujado. Mas o mais extraordinário de tudo, incontestavelmente, foi a desordem dos móveis no quarto de Filippine. Então, tudo bagunçado, né? Era bem inferior mesmo, o espírito. Aqui tem quando ele fala assim do quarto de Filippine, aí tem uma nota de rodapé em que o tradutor fala o seguinte: nota-se que há discordância do relator da brochura, então não é discordância do Kardec, mas do relator da brochura. Nota-se que há uma discordância do relator da brochura quanto ao sexo da criança responsável pelos fenômenos, aqui apresentada como uma menina, em vez do garoto descrito no fascículo do mês anterior. O mesmo podemos dizer dos nomes próprios, ora grafados como Sanger, ora ou Senger, ou como Beltner ou Benter, que era o médico, né? Sim. Então, grafados de modos diferentes nos dois artigos. Bom, então voltando aqui. Foi a desordem dos móveis do quarto de Filippine, no mais extraordinário. Desordem que durou 15 dias. Uma ligeira descrição do lugar parece-me essencial. O quarto tem aproximadamente 18 pés de comprimento por 8 de largura. Chega-se a ele pela sala comum. A porta que comunica essas duas peças abre-se à direita. O leito da criança estava colocado à direita. No meio havia um armário, e no canto esquerdo a mesa de trabalho de Senger, que era o pai da criança, né? Na qual foram feitas 2 cavidades circulares cobertas por tampas. E aí o nosso tempo está avançadinho, mas deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Vai lá. Então fala assim: na noite em que começou o tumulto, a senhora Senger, mãe, né, e Francisque, sua filha mais velha, estavam sentadas na primeira sala, perto de uma mesa, ocupadas em descascar vagens. De repente, uma pequena roda, lançada do quarto de dormir, caiu perto delas. Ficaram tanto mais amedrontadas quanto sabiam que ninguém, além de Filippine, então mergulhada em sono profundo, se encontrava no quarto. E aí a gente vai ter que prosseguir para o próximo capítulo. Para o próximo capítulo, né? Então, meus amigos, terminamos essa passagem, esse estudo. Lembremos do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Contribuam, porque precisamos de você. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E no apoio, o Clever. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.